Bom dia, pessoal. Acordei com uma pique. Então, tenho passado essa semana muito preocupada por conta das nossas experiências meio que mal sucedidas. A questão é, para fazer um programa aqui, eu preciso baixar alguns instrumentos. O que eu tinha baixado estava dando certo, mas por algum motivo obscuro, será olho gordo? Serão invejosos? Ai, sabe Deus. Enfim, não era para ser. Não deu certo de domingo passado, nem o do domingo retrasado. Eu prefiro a plataforma YouTube por um motivo muito simples. É mais fácil transferir, baixar, etc, etc e tal. E, voltando ao assunto, dia 26/4 foi um programa maravilhoso, mas faltaram muitas questões. E eu fiquei de dar uns complementos em cima disso. Então, eu fiz o meu dever de casa, e aqui estou eu, super feliz da vida, para vocês. Fiz aqui, ó, as anotações do que ficou irrespondido, não respondido. Ai, meu Deus, eu e meu português. Então, vamos lá. Uma das primeiras questões que não ficou respondida foi a da Karina Alves, super querida, orientando do meu amigo Alan Damasceno. Na verdade, uma foi um comentário. Ela disse assim: a escola pública não faz inclusão, porque o governo não faz e porque não tem políticas públicas. Então, Karina, eu queria comentar isso com você um pouquinho. Não é que a escola pública não faz, as escolas em geral tentam. É que inclusão, como eu tentei explicar, é processo, não é um estado final ao qual a gente chega. Então, a gente sempre vai tentar fazer e a gente nunca vai alcançar um estado ideal. Por isso que inclusão é uma luta. Não é uma coisa que a gente consiga, né, chegar e pronto, agora eu estou inclusiva. Isso é uma ilusão. Inclusão, nesse sentido, é uma ilusão. Mas é uma grande luta e ela acontece, sim, no dia a dia, né? No sentido da gente estar cada vez aprimorando mais e mais e mais nossas culturas, políticas, práticas, mas como isso é um complexo, é um processo sempre complexo e sempre dialético, por isso que eu chamo tudo isso de uma perspectiva homilética de se enxergar a inclusão e outros processos sociais, a gente acaba sempre no caminho, né? Um caminho infindável, certo? Outra coisa que eu queria dizer, a gente tem políticas públicas, verdade, que algumas estão querendo que retrocedam, né? Mas a gente ainda tem algumas políticas públicas bem interessantes que dão conta de muita coisa. É preciso aprimorar? Sempre. Inclusão não é processo? Então, o mais importante agora, talvez, seja a gente não deixar retroceder o pouco que a gente conseguiu, né? Mas que a gente tem, tem. Eu estou colando aqui, por isso às vezes eu viro o rosto para cá, tá, pessoal? A outra coisa que ela pergunta, que eu acho muito interessante, é se o terceiro setor pode trabalhar numa tentativa de desenvolver a inclusão. Então, eu penso assim, o terceiro setor pequeno, creio que sim. Vou beber um gole d'água. De manhã é muito saudável beber água, viu, pessoal? Aliás, o dia todo, mas de manhã principalmente. Sim, eu acho que as pequenas ONGs, aquelas que realmente não têm fins lucrativos e que responsavelmente utilizam o subsídio que conseguem com muito custo, sem tramas, sem tretas, né, que realmente competem, né, com pelos editais e conseguem aquela miudeza de dinheiro, sim, acho que é possível que elas contribuam, sim. O problema é quando a gente tem aí grandes ONGs, que na verdade são organizações da sociedade civil que viraram verdadeiras máfias, né, com grande lobby no Congresso e nas empresas, viraram empresas, né, e que fazem disso uma fonte enorme de lucro e de dinheiro, né? E ganham muito mais do que prestam bons serviços. Essa é a grande questão para mim. Nara Luz perguntou como é que eu vejo a função dos mediadores nas escolas. Nara, eu sou
em teoria, contra a mediação. Não a mediação, perdão, os mediadores. Porque aqui no Brasil, eles são usados de uma forma muito equivocada. Eles são usados de uma maneira a cobrir o professor. Eles entram, veja bem, eles têm entrado, na verdade, são licenciandos de várias áreas, aqui no Rio, por exemplo, sem nenhuma formação. A formação que lhes é oferecida depois que eles passam por uma seleção é uma formação muito básica, muito primária, que não lhes dá condições de realmente funcionar. Um mediador, para mim, ele é uma figura que precisa ser substituída por aquilo que eu chamo de coensino, um ensino colaborativo. Isso sim seria o ideal. E isso faria com que mediadores não fossem tão necessários assim. Me perdoem quem é mediador e faz um bom trabalho, eu sei que há, mas eu acho que acaba sendo politicamente um papel que primeiro vira receptáculo daqueles alunos que não são muito queridos pelo professor, desobrigando o professor a estar numa situação de eterno e contínuo autoaprimoramento, desobrigando também a escola como um todo a se inteirar daquele aluno que é da escola como um todo. Fica tudo na mão do mediador e o mediador vira um pobre sofredor que não dá conta do recado, né? Então, a escola inteira teria que se organizar para efetivamente lidar com todo e qualquer aluno, inclusive os alunos com deficiência, que não eram para ser vistos como um problema, né? E se houvesse o coensino, da maneira como eu conheço, existem várias classificações de coensino. O coensino verdadeiro, original, é aquele em que dois professores compartilham tudo, né? De preferência, um professor especializado em alguma coisa, né? No caso de alunos com deficiência, é importante que tenha professores especializados no atendimento educacional especializado, mas não precisa ser só isso. Dois professores bons, né, que se comprometam criativamente a pensar a pedagogia para todos e cada um e cada uma, eles vão dar conta, eles vão conseguir, né? Eles vão ter condições de criar novas inovações, né, pedagógicas, adaptar materiais necessários para que todos convivam juntos numa sala de aula. Lembrando o que eu disse na vez passada, é importante que a gente não tenha turmas superlotadas, que a carreira desses professores seja valorizada. É importante investimento na educação, porque sem investimento não dá para fazer isso, né? Então, a gente fica dando uma merreca de dinheiro de 400, 300, 500, 600 reais para o pobre do mediador, que não vai resolver a situação. Por enquanto, é assim que eu vejo essa questão. A Elizabeth pergunta a minha opinião sobre ensino colaborativo. Bem, acabei de falar, né? Então, assim, o ensino colaborativo efetivo é aquele em que tem dois profissionais realmente compartilhando tudo. Eles planejam juntos, eles executam juntos, não é aquela ideia de que um fica lá com o aluno, ou com um grupo menor de alunos, e o outro está dando a aula e executando as grandes tarefas. Não há hierarquia no ensino colaborativo. Essa ideia do ensino colaborativo surgiu lá pelos anos 2000, 1990 e muitos. O Congresso de Educação Especial que lança essa ideia foi o International Special Education Conference de 2000, eu estava lá, eu vi, esse estudo foi maravilhoso e, assim, foi muito inovador. Agora, tem que ser essa abordagem total, não pode ser as abordagens parciais de ensino colaborativo, porque não são colaborativos, né? Essa coisa de dividir, né, a tarefa. Você fica com um pedaço da turma ou com aquele aluno e eu com o resto? Não, isso não é ensino colaborativo, ok? Ou dizem alguns autores que mas eu discordo, vamos ser mais claros. Adriane Michele Freitas me disse que estava chateada com as críticas à EAD,
porque ela vê isso como muito interessante. Eu também, Adriane. O problema que tem acontecido, especialmente utilizando agora a desculpa da pandemia, é que a EAD tem tomado a frente, tem sido usada como desculpa para substituir a educação presencial. Isso não é legal, isso não é interessante para nós, professores, né? Isso é mais um motivo que nos leva a crer, as pessoas que não têm muita noção de como funciona a educação, que, então tá bom, né? Então tá legal, vamos, já que é para ser assim, não precisa pagar escola, não precisa ter escola. Eu, particularmente, hoje, acho que a escola inteira tem que ser revisada. Educação não é só escola. Mas, tirando isso à parte, porque isso nos leva a outra discussão de um fundo muito mais profundo, como está hoje, a gente também não pode sair detonando nossas escolas. Não é assim que se repensa a educação, né? A gente tem que ter a participação dos profissionais da educação, para dizer o mínimo, para começo de conversa, né? E do jeito como está sendo feito, não está havendo isso. As coisas vêm goela abaixo e, em nome do coronavírus, implante-se o ensino à distância. Felizmente, essa semana, saiu um movimento muito legal de pais e professores solicitando a suspensão de ensino à distância, porque os pais não estão aguentando exercer uma tarefa que não lhes cabe, que é a educação escolar, né? Isso tem estressado imensamente as famílias, e não é legal, não está dando certo, entre outras milhões de coisas que não vai dar tempo para falar aqui. É nesse sentido que a gente critica a educação à distância, como substitutiva da gente, né, do contato humano. Agora, como complementar, super tranquilo, né? Eu adoro tecnologias, olha o que eu estou fazendo aqui com vocês. É uma forma belíssima de uma interação alternativa, mas ela não pode substituir, meu Deus, né? A gente não pode ficar na nossa bolha a vida toda. E, de certa forma, embora isso seja um alento para nós estarmos juntos aqui dessa maneira, ela não pode realmente ser substitutiva, no sentido de que a gente vá não se ver mais, né? Não se tocar, não se abraçar, enfim. Isso é muito complicado. A Maria de Fátima Barbosa, junto com a Eliana Zanata, trazem questões também em relação à EAD, e aí a Eliana, inclusive, acrescenta as TDICs, né, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, perguntando como trabalhar com isso tudo de forma inclusiva. E eu acho que eu acabei de responder, assim, de forma inclusiva, é preciso muito que a gente esteja junto. Não dá, e outra, assim, é preciso que todos tenham acesso a essas ferramentas, e não são todos que têm acesso. Então, assim, fica muito difícil. Como é que a gente vai implantar um negócio desse se mais da metade do Brasil não tem um acesso que permitiria uma interação virtual perfeita, em que eu pudesse, por exemplo... Olha a dificuldade que nós tivemos essa semana. E, olha, eu tenho acesso, pelo menos ainda, enquanto eu não fali, eu tenho acesso, né? Vocês estão tendo acesso. Mas sei lá, 70% das pessoas do Brasil que não têm o acesso total, e que, quando tem, não estão interessados exatamente nesse uso que a gente está fazendo. Gente, nós somos aqui uma elite, ainda. A gente não quer se pensar assim, mas a gente é. Não é a elite rica, mas é uma certa elite intelectual, sim, né? Então, assim, uma inclusão efetiva por meio dessa ferramenta ainda não é possível. E é importante que, antes da gente sair implementando, a gente discuta, reflita e veja maneiras de viabilizar, porque senão está virando assim, coisa para inglês ver, né? Isabel Maior nos perguntou sobre orientações para que os alunos com deficiência aproveitassem as atividades de quarentena, e eu trouxe aqui algumas que eu fui pesquisar, achei várias, tá? Mas não vou... sobre o o coensino, antes de eu entrar, caso vocês queiram referências,
Só que é em inglês. Tem um guidezinho, um guia muito legal, que é esse aqui, e que se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. É o Coensino, um guia sobre como fazer. São diretrizes para o coensino. É do Texas, mas é muito amplo, se aplica bastante assim, a quase qualquer ambiente. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Depois eu vou postar o nome desse material, tá dando para vocês verem aí? Eu vou postar, mas eu achei isso muito bacana. Infelizmente, eu não achei um tão assim acessível em português. Tá dando para ver, gente? Ai, eu e a minha lateralidade. E agora, vê se tá bom. Tá? Eu vou postar o nome completo dele depois para vocês. Então, Isabel, voltando à sua pergunta, eu encontrei aqui assim alguns materiais muito bacanas ao longo da semana. Eu estava para fazer esse vídeo já tem 2 dias, no domingo, eu queria, foi quando eu descobri essa ferramenta aí, mas eu estava tão triste que eu falei, nem vou, porque eu estava já no astral triste de não ter dado certo o programa. Um deles é esse aqui, pessoas com deficiência e com doenças raras e a Covid-19, que eu achei bem interessantinho, simples, é do Ministério da... Vejam aqui. Meu Deus, horrível fazer propaganda desse ministério, mas faz parte, né? Ministério, Mulher, Família, Direitos Humanos, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Pátria Amada Brasil. Não estou fazendo propaganda, mas a gente também tem que reconhecer quando se faz uma coisa boa, independente de quem seja, né? Então, eles criaram lá no site deles, vocês podem entrar, vocês vão lidar com essa cartilha, ela é traduzida para Libras, tem vários vídeos traduzidos, e vocês podem baixar também, o que é bem interessante. Então, fica aí a dica, depois também eu vou postar o nome das cartilhas todas para vocês terem uma ideia bem concreta. Tem também essa aqui da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte, que eu achei bem interessantinha, é de 2020, e ela se chama Educação das Infâncias em Tempos de Isolamento Social, é para todas as infâncias, e é claro que dentro das infâncias nós temos também crianças com deficiência, e ele é muito uma linguagem muito para todo mundo, muito inclusiva, e tem ideias bem legais para todo mundo trabalhar. Então, que valem também para crianças com deficiência, como vocês podem ver aqui. Então, acho que vale a pena também vocês baixarem essa, e eu vou deixar a dica depois no post, quando eu passar esse vídeo lá para o Facebook, ok? Tem também essa cartilha de orientações da Covid-19 e a população com síndrome de Down, com uma série de... O movimento Down está envolvido e uma série de outras entidades que eu achei muito bacana. É específico para quem tem síndrome de Down, mas há várias orientações que servem também, evidentemente, para quem tem outras deficiências. Acho que vale a pena de ser lida, ela também é muito didática. Achei linda essa daqui, da Universidade Estadual do Amapá, que se chama Égua do Corona, a arma da Universidade Estadual do Amapá contra a Covid-19 é a informação. E aí tem dicas muito didáticas para crianças entenderem sobre o coronavírus, e coisas, né, para se ter cuidado e se fazer também. Então, acho que vale a pena, de abril de 2020, todas elas são bem recentes, acho que vai valer bastante. E essa aqui eu achei muito legal, porque é uma orientação arquitetônica para como você se orientar em casa, como você organizar o seu ambiente residencial, seja de mais de um cômodo ou de um cômodo apenas, coisa que é muito comum, infelizmente, no nosso Brasil, quando
no que diz respeito à Covid. Então, ó, tá vendo? Eu achei bem interessante, ainda um pouco não tão próxima da realidade de quem vive em um cômodo só, mas é da UFBA, Federal da Bahia, em conjunto com essa entidade, Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar, e essa outra aqui, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento dos Edifícios Hospitalares. Mas é feita para ambientes residenciais, e embora ainda seja um pouco, não, em alguns aspectos, foge um pouco da realidade de quem vive num barraco, mas eles tentam se aproximar. Então, já dá dica para quem vive numa situação muito precária tentar fazer lá seus ajustes, suas adaptações. Isso é o que eu consegui encontrar, Isabel. A Belle Loivos, minha querida amiga Isabelle, traz a questão das habilidades, pede para eu mencionar, mas ela não diz exatamente o quê. Então, eu fico aguardando aí uma especificação maior dela para eu poder comentar. Garrolite pergunta como lidar com um sistema que é só político, que não respeita os profissionais que estudam e pesquisam para fazer a inclusão com responsabilidade. E aí, eu queria levantar algumas questões sobre essa pergunta. Eu queria problematizar a pergunta um pouco, Garrolite, para a gente pensar juntos. Primeiro é o só político. Eu acho que a questão não é ser político. Eu acho que tudo é político, né, na nossa vida. E é preciso ser político, porque não tem como escapar, né? Se nós não somos políticos, ou não queremos ser, saibam que tudo que fazemos tem, no mínimo, um efeito político. Essa live tem um efeito político. Então, não tem como não ser político. A grande questão é a seguinte, não ser politiqueiro. Esta é a grande questão, e essa é a diferença que eu acho que a gente tem que fazer. O problema não é ser político, é ser politiqueiro. É fazer da política um instrumento ou de autopromoção, ou de ganho de benefícios e interesses, muitas vezes interesses escusos. Esse é o problema, né? E eu acho que é um problema ético, ou melhor dizendo, de falta de ética política, né? Outra problematização é que os profissionais que estudam, Garrolite, também não convergem. Não há convergência, né? Veja, por exemplo, o que falamos no programa da semana retrasada, aquele que deu certo, que durou 1 hora, para o qual aqui eu estou fazendo esses comentários. Não há convergências, muitas vezes. Nós divergimos, né? Então, não há uma verdade também entre os especialistas, né? Os especialistas não sabem o que é o melhor para todos, né? A gente dá ideias. Aquele especialista que acha que sabe o que é o melhor para todos, desculpe, não é só um especialista, é uma pessoa muito arrogante, né? E eu sou contra essa postura. Eu acho que a gente está aqui para dialogar. A gente lê estudos, lê pesquisas, e os mesmos argumentos científicos que podem ser usados para uma coisa podem ser usados para outras. E a ciência sem ética faz isso. Então, é preciso muito cuidado, né? E a gente não pode colocar num pedestal os chamados cientistas também. É preciso muita ética, muito cuidado e muita abertura para dialogar, né? Então, a palavra do cientista também não pode ser tomada como lei, como verdade, mas como um argumento confiável, mas que não seja verdadeiro necessariamente, né? Ele é confiável, porque ele é fundamentado em vários estudos, mas outros estudos sempre apontam outras coisas. Então, é preciso que a gente pese, que cada um de nós faça a sua análise, né? E se posicione. Não é, a ciência não tem que orientar, ela só pode orientar, ela não tem que dizer o que a gente vai fazer. Ela precisa orientar.
Eu tenho muito medo dessa ciência déspota, né, que se diz a dona da verdade. E outra coisa que me chama a atenção é quando você fala de inclusão com responsabilidade. Ora, eu não acredito que alguém que faça inclusão, faça com irresponsabilidade. Desculpe, assim, esse discurso me parece muito o discurso dos antipetistas, né? Não que eu seja petista, tá? Eu votei no Lula, sim, mas eu não sou petista e não sou nada, eu não sou afiliada a partido político, porque eu sou uma pessoa política, eu não sou uma pessoa partidária. Então, veja bem, o que eu entendo é que a gestão PT, com todos os defeitos que teve, fez muito pela inclusão, sim. Como outras gestões fizeram o que puderam. Mas eu acho que foi feito de melhor até hoje foi pela gestão PT. Quer a gente goste do PT, quer não. Por quê? Porque foi até agora a gestão que mais pensou em todos. E ao pensar em todos, pensou no cada um. Claro que vocês podem discordar, isso é uma opinião, não é nem científica, é a minha opinião de uma pessoa que vem acompanhando políticas públicas e, ao longo de décadas, eu posso me permitir dizer isso, porque eu tenho idade para isso, né? E, claro, com um olhar científico, estudo políticas públicas. Mas vejam, a minha ciência não está aqui para ter o olhar da verdade, e sim o olhar de uma opinião informada, né? Estudiosa. Então, assim, o que eu vejo é que não houve uma inclusão irresponsável. Agora, irresponsável são, e aí eu postei essa semana 6 indicações de leituras para vocês, e os Street Level Bureaucrats foi uma delas, botei um artigo para vocês consultarem, muito legal. Irresponsável, às vezes, é quem executa sem estudar, sem congregar quem vai executar lá na ponta, lá na escola, na sala de aula, no dia a dia da escola, no seu cotidiano, né? Então, cabe ao governo maior emitir diretrizes, mas cabe a nós no dia a dia executá-las. Então, tem que haver uma conversa, né, entre esses níveis. E, particularmente no nível do dia a dia, é preciso muita conversa. Isso não houve. Eu não vejo isso acontecer. Não sei se isso chega a ser irresponsabilidade. Eu não gosto de sair julgando assim. Eu acho que cada município fez o que pôde e cada estado também. Mas esse o que pode, às vezes, é permeado por interesses políticos divergentes das orientações nacionais. Veja o que estamos vivendo agora, por exemplo. Né? Isso é irresponsável? É irresponsável dizer que alguns governos estaduais não estão seguindo as diretrizes nacionais? Eu não acho. Naquela época eu achava, em relação à inclusão, eu achava, porque na minha humilde opinião de cientista, as diretrizes nacionais eram mais interessantes, mais importantes. Hoje é o inverso, né? As diretrizes nacionais atuais estão sendo bastante complicadas. Então, eu acho que os governadores estão tendo mais sacação sobre o que é o bem de todos. Entende? Então, essas coisas vão variando conforme o contexto, os contextos. Então, assim, eu não gostaria de dizer que houve irresponsabilidade. Eu gostaria de dizer que houve interpretações variadas e ações que deram mais certo, menos certo, e algumas até erradas. E nesse meio, vários agentes sociais, como pais, e pais que querem seus filhos estudando de verdade, outros pais que querem seus filhos apenas tutelados. Entende? Então, há nuances de agentes sociais que vão se imiscuindo em toda essa problemática que vai complexificando tudo isso. Então, é preciso olhar cada caso vai ser um caso. Em vez da gente sair colocando assim, é irresponsável. Não é bem assim, né?
Tem municípios aqui no próprio Rio de Janeiro que fazem coisas lindas. A própria Eliana, minha amiga Zanata, lá de Bauru, citou outros exemplos fantásticos que, claro, tudo é passível de aprimoramento, mas tem coisa boa, gente. Se inclusão é processo, nunca vai ter coisa perfeita, mas também a gente não pode dizer que tem coisa horrenda, né? Porque as pessoas têm boas intenções. Tirando, sempre vai ter gente no meio com péssimas intenções, mas a gente tem que lidar com isso. Isso é a realidade da vida. Por fim, não vai dar tempo de novo, que a gente já está em 30 minutos, eu não quero assoberbar vocês. Eu vou deixar, então, para a próxima. O meu amigo André Barros, lá do meu departamento, faz uma questão importantíssima: quem são os excluídos? Eu vou deixar essa para a próxima, porque essa é uma questão político, ético, filosófica, maravilhosa. E eu convido você, André, para a gente conversar isso num dia aqui, live, com todo mundo. O que você acha? Beijos, muito obrigada. Eu sei que hoje não vai ter audiência, porque são 7 horas da manhã, eu nem esperava mesmo, mas tomara que vocês curtam bastante esse programinha aqui, tá bom? Beijo no coração de cada um e de cada uma, e de todos e de todas, de todes. Até domingo, se Deus quiser, vai dar tudo certo.